Olá, obrigado pela sua atenção. Kleber Campos aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma excelente oportunidade que você tem para você que quer montar bolões de alto valor ou para você que é um lotérico. Com esse fechamento combinatório aqui, que é um fechamento personalizado para um dos assinantes aqui do portal, que ele gostaria de jogar com 22 números através da metodologia de fechamentos combinatórios, sendo 3 números fixos e mais 19 números combinados, em jogos de 16 números por volante. Então é um fechamento que eu construí, que está disponível aqui dentro do portal, que você joga com 22 números em 300 jogos de 16 números por volante. Custo desse jogo, R$ 9.600. Garantia desse fechamento combinatório. Coloquei uma informação aqui bem importante para você, acertando os 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos e mais 12 números dentro do conjunto de 19 números, que é o grupo das combinadas, matematicamente pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, podendo ir até a 8 bilhetes com 14 pontos e tem 7,71% de probabilidades de obter como resultado de 1 a 2 bilhetes premiados com os 15 pontos, ok? Talvez você esteja com a seguinte dúvida ou se perguntando: nossa, Kleber, vou gastar quase R$ 10.000 acertando os 15 números do resultado dentro da estratégia, porque tem 3 números fixos, premiar apenas um bilhete com 14 pontos. Coloquei uma informação aqui bem importante aqui para você. Acertando dessa forma os 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos e mais 12 números dentro do conjunto, que é o grupo 2, que é o grupo das combinadas, matematicamente, pelo menos um bilhete com 14 pontos, ok? Mas na maioria das vezes teremos 2 bilhetes com 14 pontos, podendo ir a 3 e até mesmo 4 bilhetes com 14 pontos, ou seja, 2, 3 e 4 bilhetes com 14 pontos é muito mais provável que aconteça do que apenas um bilhete com 14 pontos. Por que isso ocorre? É devido às probabilidades do fechamento combinatório que eu construí, que é exclusivo desse fechamento combinatório aqui dentro do portal. Acertando os 15 números, conforme eu comentei, pelo menos um bilhete com 14 pontos, 100% garantido, mas na maioria das vezes teremos 2 bilhetes com 14 pontos, 31,73%, 3 bilhetes com 14 pontos, 18,75%, 4 bilhetes com 14 pontos e pode ir, conforme eu comentei, até a 8 bilhetes com 14 pontos, ok? Só para você ter uma noção aqui. 7,71% de probabilidades de obter como resultado pelo menos um bilhete com uns 15 pontos. E tem 9,09% de probabilidades de ter apenas um bilhete com 14 pontos. Ou seja, a probabilidade de apenas um bilhete com 14 ou um bilhete com 15, quase que a mesma probabilidade. É muito mais provável que tenhamos 2, 3, 4 ou até mesmo mais do que 4 bilhetes com 14 pontos, acertando os 15 números do resultado dentro da estratégia de grupos, ok? Vou fazer algumas simulações aqui com você, vai ficar muito mais fácil aqui para você compreender. Tem as outras informações aqui também de probabilidades, eu recomendo que você dê uma lida também, mas eu já vou direto aqui para o número, pôr a mão na massa para te mostrar a eficiência desse fechamento combinatório, ok? Vou escolher os meus números aqui, mais uma vez, vale lembrar que os números que eu estou colocando aqui nesse vídeo são os meus números. Eu recomendo que assim que você for utilizar qualquer fechamento aqui do portal, que você coloque os seus números, ok? Jamais aceite qualquer palpite de terceiros. Então vamos lá, escolhi os números sendo 1, 2 e 3 como sendo os meus números fixos. E agora eu vou escolher mais 19 números para o grupo das combinadas. Estão faltando mais 3 números. Perfeito, vamos supor que eu queira jogar dessa forma aqui. Coloquei os números 1, 2, 3 como sendo os meus números fixos e o restante aqui como sendo os meus números combinados. Qual que é o próximo passo que precisamos fazer? Basta clicar nessa opção aqui de montar os jogos e o portal Como Jogar nas Loterias já montou, já construiu todos os 300 jogos de 16 números por volante dentro dessa escolha que eu fiz aqui de 22 números. Todos os jogos você consegue visualizar por aqui, basta que você role a tela, então um total de 300 jogos. Se você quiser visualizar pelo analítico, por essa opção aqui também é bem interessante, você consegue visualizar quais são os números fixos e quais são os números combinados. Por aqui você clica, ele carrega aqui novamente. Então os números fixos ficam com essa cor, na cor vermelha, e os números combinados com essa outra cor aqui. Vou carregar aqui novamente.
Veja a facilidade que você tem para montar os seus jogos utilizando a metodologia dos fechamentos combinatórios, utilizando aqui o nosso sistema, o portal Como Jogar nas Loterias. Simplesmente eu escolhi os meus números nessa opção aqui. Escolhi os meus números, cliquei em montar os jogos e todos os 300 jogos foram montados com a máxima eficiência dentro das probabilidades do fechamento combinatório. E se eu quisesse alterar qualquer número, vamos supor que eu não queira mais o número 2 como sendo um número fixo, e sim o número 24, basta que eu clique nos dois números, e agora está vazio, você pode ver que está vazio aqui também. Clico em cima do número 24, ele já posicionou dentro do grupo dos fixos, e agora eu clico no número 2, clico em montar os jogos, e todos os 300 jogos já foram montados aqui novamente, com a máxima eficiência aqui do fechamento combinatório. Fantástico, não é verdade? Se eu quiser visualizar por aqui agora, você vai ver que agora o número 24 ficou na cor vermelha, como sendo o número fixo, e o número 2 passou o seu número aqui do grupo das combinadas. Qual que é o próximo passo que precisamos fazer aqui agora? Passar os jogos para o volante, ok? Se você utiliza um computador ou notebook e tem uma impressora compatível, basta que você baixe o nosso gerenciador aqui de impressão, que vai permitir que você imprima todos os seus jogos diretamente de uma folha 4 ou no volante oficial das loterias. Um fechamento desse jeito aqui, com o nosso gerenciador aqui, em 5 minutos você imprime esses 300 jogos. Clique naquele link, entenda um pouco mais do que é o gerenciador. Eu gravei vários vídeos explicando passo a passo como que utiliza, como que faz a instalação e a configuração, e você vai ver o quanto que é fácil, o quanto de tempo que você vai economizar, fora a segurança, utilizando aqui o nosso gerenciador para imprimir os seus jogos, ok? Agora basta clicar nessa opção aqui de salvar os jogos combinados. 300 jogos Loto Fácil. Vou colocar esse nome aqui para ficar mais fácil para identificar o fechamento combinatório. E vou fazer uma simulação aqui com você. Vou minimizar aqui o menu. Ele já está posicionado aqui, 300 jogos Loto Fácil. Vou fazer uma simulação com você com o acerto dos 3 números fixos e mais 12 números dentro do grupo 2, que é o grupo das combinadas. Quais são os meus números fixos? 1, 24 e o 3. Ou seja, acertei os 3 números fixos, e agora eu escolho 12 números desse conjunto de 19. 3, 4, 5, 6, estão faltando mais 5 números aqui para completar. Vamos supor que esse aqui tenha sido o resultado. Ou seja, eu acertei os 15 números do sorteio, sendo 3 números dentro do grupo 1, que é o grupo dos números fixos, e mais 12 números dentro do grupo 2, que é o grupo das combinadas. O que eu posso ter de resultado? Vou ler novamente aqui para você. Acertando 12 números dentro do grupo 2, de 1 a 8 bilhetes com 11 pontos, como são 3 números fixos, então é de 1 a 8 bilhetes com 14 pontos, 7,71% de probabilidades, de 1 a 2 bilhetes com os 15 pontos, e nesse caso aqui tem 25,50% de probabilidades, de 2 bilhetes com 14 pontos, mais de 30% com 3 vezes 14 pontos, e 18,75% 4 vezes 14 pontos. Então vamos lá, vou clicar nessa opção aqui de conferir o resultado. Vai aparecer pelo menos um bilhete premiado aqui com 14 pontos, e pode ser que apareça também um bilhete aqui com os 15 pontos. Conferir o resultado. Um bilhete com 14 pontos, 30 bilhetes com 13, total geral. Quase 18 mil reais com essa configuração. Qual foi o custo do jogo? R$ 9.600. Total aqui de retorno, de lucro, R$ 8.257,86. Isso premiando apenas o bilhete com 14 pontos. A Kleber mais 14 pontos pagou R$ 1.900. E se tivesse pago aqui R$ 1.500? Vou fazer uma configuração aqui para você, para te mostrar. R$ 1.500. Vou clicar novamente em conferir o resultado. 16 mil, quase 17 mil, a premiação com pagamento de R$ 1.500 com 14 pontos. Vou fazer mais uma simulação aqui com você, acertando os 3 números fixos e mais 12 números dentro do grupo das combinadas. Vamos supor que tenha sido esse resultado aqui. Conferir o resultado. 2 bilhetes com 14 pontos, 27 bilhetes com 13 pontos. Por causa da premiação múltipla, total geral aqui, quase 20 mil reais. Pagando apenas R$ 1.500 na premiação de 14 pontos. Mais uma simulação, acertando os 15 números do resultado dentro da estratégia de grupos. Perfeito. Conferir o resultado. Novamente, 2 bilhetes premiados com 14 pontos, 19.980. Mais uma simulação, acertando os 15 números e dentro da estratégia de grupos.
Conferir. Opa, está faltando mais um número, por isso que apareceu aquela mensagem. Colocar o número 20. Conferir o resultado. Olha aqui. Um bilhete premiado com os 15 pontos. Nenhum bilhete com 14 pontos. 26 bilhetes com 13 pontos. Total geral com essa configuração, mais de 1.300.000 reais. Vou mostrar aqui para você o bilhete de 15 pontos. Está informado aqui também. Vou localizar ele aqui, 15 pontos. É o jogo de número 60, que tem essa combinação aqui, o número 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24. O jogo de número 60 premiou os 15 pontos. Veja que incrível esse fechamento combinatório aqui. É um fechamento de médio valor, R$ 9.600, que você joga com 22 números através da metodologia dos fechamentos combinatórios, sendo 3 números fixos e mais 19 números combinados. Acertando os 15 números do resultado dentro da estratégia que possui 3 números fixos, matematicamente, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos e 7,71% de probabilidades de ter de 1 a 2 bilhetes com os 15 pontos. Fantástico, não é verdade? Mais uma simulação aqui com você. Acertando os 15 números do resultado. Vamos supor que tenha vindo esse resultado aqui, coluna 5 inteirinha aqui, sem nenhuma pontuação. Novamente aqui, ó. Eu não fico procurando resultado aqui não, tá bom, galera? Mais uma vez aqui em sequência, outro bilhete premiado com os 15 pontos. Nós conseguimos visualizar ele por aqui também. E agora eu vou clicar aqui para localizar qual foi o número do jogo. 15 pontos, foi o jogo de número 168. Fantástico, não é verdade? Veja a força que tem esse fechamento combinatório aqui. Você joga com 22 números através da metodologia de fechamentos combinatórios em 300 jogos de 16 números por volante. Mais uma simulação. Agora eu empolguei, hein? 3 números aqui. Grupo fixo. Vamos supor que tenha vindo esse resultado aqui. Conferir o resultado. 3 bilhetes premiados com 14 pontos. Total geral aqui, mais de R$ 23.000. Total de lucro, R$ 13.424. A Kleber, acertei apenas 2 números fixos. O que eu posso ter de resultado? Vou fazer uma simulação aqui com você. Vamos supor que tenha acertado aqui nesse caso o 1 e o 24, o número 3. Não vou colocar ele dentro do grupo 1. Porém, eu acertei os 15 números da mesma forma. Porém, o número fixo, o número 3, eu não vou selecionar ele aqui no resultado. Pode ser que ainda tenha bilhete com 14 pontos também. Pode ser que, por coincidência de posicionamento, tenha o bilhete com os 15 pontos também, porque é perfeitamente possível. Porque funciona assim, caso você ainda esteja com alguma dúvida sobre jogos com 16 números por volante. Como tem 3 números fixos, automaticamente, todos os jogos eu tenho aqueles 3 números fixos e mais 13 números desse conjunto de 19. Então, vamos supor que, por coincidência de posicionamento, eu tenha um bilhete com esses 13 números aqui, num único bilhete. Como eu tenho mais 2 acertos, que são os números fixos, automaticamente eu posso ter, mesmo acertando dessa forma aqui, um bilhete premiado com os 15 pontos. Aí já entra a coincidência de posicionamento, é um percentual um pouco mais baixo, mas é perfeitamente possível também, ok? Conferir o resultado. Nesse caso, 17 bilhetes com 13 pontos, total geral aqui, quase que pagou o custo do jogo, acertando 2 números fixos e mais 13 números dentro do grupo 2, que é o grupo das combinadas. Vou trocar o número aqui do grupo das combinadas, vou colocar o número 2, por exemplo, continua sendo 2 fixos e mais 13 números combinados, conferir o resultado. Nesse caso aqui, já ficou com um pequeno lucro, R$ 9.924 de retorno contra R$ 9.600. Vou trocar mais um número aqui, continuar com apenas 2 números fixos, conferir o resultado. Nesse caso aqui já premiou por coincidência de posicionamento, que está fora da garantia matemática do fechamento também, um bilhete premiado com 14 pontos. Total geral aqui, mais de R$ 13.000. Uma última simulação aqui com você, acertando os 3 números fixos e mais os 12 números combinados. Está perfeito, já completou. Conferir o resultado. 3 bilhetes premiados com 14 pontos. Total geral aqui, quase R$ 23.000. Tá ok? Então esse fechamento já está disponível aqui dentro do portal Como Jogar nas Loterias, que permite que você jogue na Loto Fácil com 22 números através da metodologia de fechamentos combinatórios
Em 300 jogos, 16 números por volante. Possui 3 números fixos e mais 19 números combinados, acertando os 15 números do resultado, sendo os 3 números fixos e mais 12 números dentro do conjunto 19, que é o grupo das combinadas. Matematicamente, pelo menos o bilhete premiado com 14 pontos e tem 7,71% de probabilidades de 1 a 2 bilhetes premiados com os 15 pontos, ok? Eu espero que você tenha gostado. Ficou qualquer dúvida, coloca sua mensagem logo abaixo desse vídeo, ok? E para você que está assistindo esse vídeo aqui através das redes sociais e ainda não é um assinante aqui do portal, ou se você quiser saber mais de que forma que o portal Como Jogar nas Loterias pode te ajudar a montar jogos utilizando a metodologia de fechamentos combinatórios. Tem jogos mais caros, tem jogos mais baratos, tem jogos bem mais acessíveis, tem jogos para Loto Fácil, para Mega Sena, para o Dia de Sorte, para Time Mania, para Quina e para Dupla Sena. Eu vou compartilhar com você um link para ficar logo abaixo desse vídeo. Clica nesse link, entenda mais o que é o portal e veja de que forma que o portal Como Jogar nas Loterias pode te ajudar a aumentar as suas chances de ganhar nas loterias, ok? Dê uma chance a mais para a sua sorte, utilize a metodologia dos fechamentos combinatórios para aumentar as suas chances de ganhar as loterias. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!